tem muitas horas de aula, reluta um pouco em trabalhar escrita, porque ele sabe que ele vai ter muitas horas fora da sala de aula para dedicar à correção. E se ele não for dedicar muitas horas, ele vai fazer um trabalho que não vai ser bom. Então, né? A gente sabe hoje que tudo passa, né? As comunicações são rápidas, são efêmeras. Amanhã todo mundo já esqueceu o que se disse hoje, né? Então, vale a pena investir em escrever bem? Né? Esse contexto não é bom para a gente, né? Ah, outra coisa que a gente tem notado bastante, que é um movimento já de algum tempo, mas durante a pandemia isso se agravou bastante, né? Os alunos se empenham muito pouco em trabalhar. Eles têm, não pode, a gente pode até chamar de preguiça, mas eles têm dificuldade de concentração, eles não conseguem ficar numa tarefa durante muito tempo, e escrever exige dedicação, foco, tempo, paciência, né? E a outra coisa, óbvio, estou com preguiça, o que que eu faço? Vou lá, copio e colo. Internet tem um monte de coisa, para que eu tenho que criar qualquer coisa, né? E hoje ainda tem um adicional, né? Tem um robozinho chamado ChatGPT, e você pede para ele escrever o texto vem bonitinho. A gente vai ver um texto desse, o texto vem pronto, do jeito que a professora quer, né? Então, quando você pensa nesse contexto, você tem que se perguntar por que a gente tem que ensinar a escrever, né? Se o texto vem pronto, bonitinho, para que ele tem que se esforçar para escrever um texto que a máquina faz, né? Aí, vamos lá. Se a gente não quer terceirizar o aprendizado para o robozinho de inteligência artificial, a gente tem que aprender a ler e escrever. Senão a gente não tem como aprender a adquirir conhecimento, né? Ler e escrever são básicos. Como a gente quer aprender alguma coisa sem saber ler e escrever, né? Isso, assim, a minha avó, por exemplo, de um lado, era analfabeta. O que é que ela aprendeu a fazer na vida? Cuidar da casa, cuidar de filho, foi isso, né? Sem grandes inovações. Então, se você não tem essas ferramentas de ler e escrever, a sua educação vai ficar prejudicada. É óbvio, né? Vamos lá. Existe uma coisa super importante. Você quer ser compreendido em coisas complexas? Se você não tem como organizar seu pensamento lógico, ninguém vai te entender, né? Se você quer se comunicar, você precisa organizar de forma lógica o que você pensa, né? As suas ideias. E se você não é capaz de fazer isso, você não vai conseguir ser compreendido, especialmente em pensamentos mais complexos, né? Senso crítico. Gente, para você articular, elaborar o que você pensa de forma crítica, é muito difícil você se expressar de outra forma que não seja por escrito. Mesmo porque você organiza e reorganiza o que você está pensando, até as pessoas poderem entender o que você realmente quer dizer. Então, escrever é muito importante nesses termos, né? Te dá o tempo de reelaborar. Identidade, né? Quem é você que não se expressa? Qual é a sua voz se você não tem como comunicar, né? Como você se apropria de alguma coisa, né? Se não é você que está produzindo. Então, são três questões que parecem muito vagas, talvez, teóricas, mas não é. Gente, como você se identifica e como você se apropria de qualquer coisa se você não sabe se expressar, diferentemente das outras pessoas, né? Quem é você? Tá? Conforme as coisas vão acontecendo, né? Criança, adolescente, vai crescendo, vai virando gente. No ensino superior, ainda, né? Se você não consegue se expressar, você não vai para frente, tá?
No ensino superior, na faculdade de letras, sociologia, né? No ensino superior, você vai ter aquele professor que vem e fala assim, faça um trabalho sobre. Ele não te dá mais nenhuma orientação. Te dá uma grande liberdade de escolher o que você vai falar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele te dá um buraco negro e você tem que se virar. Então, se você não tem condições de articular pensamento crítico, você não tem condições de articular a sua autoria, o que você vai fazer na faculdade, né? Você vai copiar e colar do ChatGPT? Não vai funcionar, né? Outra coisa, ainda hoje, geração de conhecimentos novos. Geração de conhecimento hoje é medido através de publicação de artigo científico escrito. Hoje em dia, os meios são digitais normalmente, né? As revistas são digitais, mas ainda a linguagem é escrita. E a demanda dessa linguagem, o nível de exigência dessa linguagem escrita, especialmente acadêmica, é altíssimo, né? Escreve mal, você vai ter a rejeição garantida, tá certo? Então, não interessa, na verdade, o que você gerou, mas como você vai comunicar o que você gerou. Se você comunicar mal, você não vai conseguir publicar. Então, isso é super importante de saber. E, obviamente, nem todo mundo vai para esse caminho, né, da academia, mas vamos dizer que 95% dos alunos universitários vão para o mundo trabalhar, né? E no mundo corporativo ainda existe demanda para escrita. Você ainda tem que trocar e-mail, você ainda tem que fazer relatório, você ainda tem que fazer propostas. Existe uma necessidade de escrever. E muitas carreiras pelo mundo afora são limitadas pela falta de habilidade de escrever. Tá? Tem muita gente que acaba atingindo um teto na sua carreira porque a sua expressão escrita é ruim, a sua comunicação escrita é ruim. Então, obviamente, se a gente trouxer isso aqui para um aluno de 12 ou 13 anos, ele não vai entender nada e não vai dar a menor importância, certo? Mas, se a gente pensar a longo prazo, escrever ainda é muito importante. Para o aluno de 12 que quer ser youtuber, não pode não parecer, mas por enquanto, ainda é. Tá bom? Professor. O que o professor vai ter que fazer no meio de tudo isso? Né? O professor precisa definir objetivo. Não pode ser uma coisa do tipo, escrevam aí uma redação sobre você mesmo. Tá, para que ele vai escrever mesmo essa redação? Né? É super importante que o professor organize, estruture as tarefas. Não pode ser que nem o professor da faculdade que fala assim, escreve aí um trabalho. Tá, que trabalho é esse? Sobre o quê? De que forma? Porque o nosso objetivo, quando a gente dá uma tarefa de escrita, ainda é ensinar a escrever. A gente não está pedindo para o aluno que ele filosofe ou que ele desenvolva uma teoria nova. A gente está querendo que ele aprenda a escrever. Então, se a gente não estrutura uma tarefa que ajude ele a aprender a escrever, não vai sair nada. Ou vai sair só o que ele sabe e ele não ganha nada com isso. Certo? Super, super importante dar instruções claras, detalhadas. Porque senão você pede uma coisa. Não sei, quem já trabalhou, quem já brincou com o ChatGPT, sabe que a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta. Se você faz uma boa pergunta, você tem uma boa resposta. Se você faz uma pergunta mal pensada, mal concebida, a resposta é uma resposta mal concebida, vaga. Tá? Então, mesma coisa, você quer que o seu aluno escreva alguma coisa, você tem que detalhar o que é que você está pedindo para ele. Tá? E a outra coisa super, super, super importante, o que é que você está dando de ferramental para o seu aluno produzir qualquer coisa, né? Então, a gente às vezes pede alguma tarefa para o aluno e a gente vai lá e dá só um modelo de uma redação. O que ele vai fazer? Ele vai seguir o modelo, basicamente, copiar e trocar meia dúzia de palavras.
Então, que ferramenta a gente deu para o aluno trazer de volta, né, um texto? Tá certo? Então, por exemplo, material para consulta. Os meus alunos são razoavelmente avançados, eu loto os caras de texto. Eles têm que escolher alguns, né? Mas se não tiver textos que valham a pena trabalhar, estudar, né? O que vai voltar normalmente é uma redação muito superficial, né? Outra coisa super importante que a gente tem que fazer, você tem que dar espaço para o aluno discutir, pensar, fazer um brainstorming. Ele tem que gerar ideias para poder escrever. Se você não dá esse ferramental, ele não tem amplitude para trabalhar. Ele não tem ideias diferentes da que ele já tinha. Então, isso não se desenvolve, né? Então, super importante, que ferramentas você vai fornecer para o seu aluno para ele conseguir produzir um texto. Tá? Outra coisa super, hiper importante, feedback. Feedback não é nota. Se o aluno escreve para você e você dá um 7, ele vai olhar para o 7 e vai guardar o papelzinho e pronto. Tá? O que é que você está querendo que o aluno desenvolva? Né? Então, ele foi lá e escreveu alguma coisa. A ideia dele parece interessante, mas ele não desenvolveu. O que você vai falar para esse aluno? Né? Você vai falar assim, melhora aqui. Isso também não é feedback. Melhore isso aqui não vai resolver. Melhore o que nisto aqui? Né? Que tipo de feedback você vai dar para que o aluno possa trabalhar um pouco mais? Para que ele possa pensar o que está faltando ali? Né? A forma, quando eu falo forma, eu não estou falando só de gramática. Tá? Em alguns momentos, a gramática pode parecer mais crítica, mas a gente precisa pensar, por exemplo, em organização textual, né? Que é uma coisa mais macro. O que é que o aluno está pensando? Em que sequência, né? De que forma lógica ele está mostrando isso para você, leitor? Né? Como é que ele apresenta a ideia dele? Né? Como ele articula a ideia dele? Isso é organização textual. E aí, obviamente, coesão, coerência, estrutura, Alex, eu estou indo do macro para o micro, mas vocabulário, claro, se o vocabulário não tiver bom, não vai acontecer, a comunicação vai ser ruim e tal. As estruturas, claro, se a gramática estiver muito confusa, o leitor também não consegue entender a mensagem. Mas são coisas que estão num pacote grande, tá? A gente não trabalha só a gramática, né? Tem muita coisa para trabalhar. Então, o feedback não é só gramática, e feedback não é nota, tá certo? Outra coisa que é super, super importante, os nossos alunos, em geral, estão mal acostumados, eles escrevem só para o professor. O professor é a única audiência que ele tem, então ele escreve assim, o que eu vou escrever que o professor lê que ele vai gostar, né? E não é isso, gente. No mundo afora, você não escreve para o seu professor. Para quem que você vai escrever? Né? Quem é que vai ler o seu texto? Então, super importante a gente organizar formas dele receber feedback de outras pessoas. Né? O que as pessoas acham do texto que ele escreveu? Tá? E vamos lá, não é um exercício em agradar o professor. Tá bom? O professor está lá para ajudar com feedback, ajudar com o desenvolvimento. O professor não está lá para dar nota. Não é a nota que conta. Tá? E para o aluno, especialmente mais imaturo, é a nota que conta. Então, tem algumas coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas, enfim, a gente tem que fazer o aluno entender que não é a nota a coisa mais importante. Tá bom? Isso é uma outra coisa importante, é a gente aceitar posições diferentes. Né? Então, sei lá, você está falando sobre aquelas coisas, né, que aparecem no Enem, a pena de morte, tá? Um é contra, um é a favor, que seja. Mas o que a gente não pode fazer é impor a nossa visão. O aluno é a favor da pena de morte?
Show de bola, desde que ele me prove por quê, desde que ele me convença por quê. Tranquilo, né? A gente não pode querer que a nossa posição pessoal, qualquer que seja, tenha uma influência sobre feedback que a gente vai dar, ou a nota que o aluno vai receber, né? Então, se o cara escrever uma redação, sei lá, neonazista, que for, não é que eu estou falando que você tem que aceitar a posição neonazista dele. Você tem que alertá-lo para as outras posições também. E se ele não te convence, então você vai ter que mostrar para ele por que ele não te convence. Tá certo? Então, vamos lá. E outra coisa super importante: ciclos de reescrita. O aluno escreve, entrega para você. Você lê, dá uma nota e devolve. Ou você gastou um tempo e escreveu um feedback. E você devolve. E acaba aí, o que o aluno vai fazer com o seu feedback que te deu tanto trabalho para dar para ele? Né? Então, o que é que a gente faz? Você dá feedback, ele tem que trabalhar em cima disso. Senão você perdeu o seu tempo, professor. Tá certo? Então, tem que estruturar ciclo de reescrita. Vem mais uma onda de trabalho, vem mais uma onda de trabalho. Mas o que é que a gente quer que o aluno desenvolva? Né? Se ele não trabalhar em cima do texto dele, que não ficou bom e precisa melhorar, se ele não fizer um retrabalho, como ele vai melhorar? Tá? Então, gente, dá muito trabalho para o professor. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos andar para frente? Tá tudo tranquilo? Vamos lá. Eu elenquei algumas coisas que são comuns em livro didático, tá? Isso não quer dizer que é o universo todo, nem nada, mas algumas coisas são muito comuns. Por exemplo, você vai lá e dá simple present, né? Presente simples, nível A1, A2 lá. Você dá lá para os seus alunos, ensina o S, ensina o do, does, ensina o... Ensina o simple present, ensina o daily routines, get up, vai. Tá, tudo bem. Assim, dessa unidade tem o quê? Escreva um texto sobre os seus hábitos diários. Esse é clássico, né? Pergunta é, qual é o objetivo dessa tarefa de escrita? O que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele produza um texto para a prática gramática que ele aprendeu agora? Muitas vezes parece que sim, né? Tá? O outro clássico é você dá simple present à unidade, ou simple past à unidade, chega no outro final e fala, conte uma historinha. Né? Escreva uma narrativa, conte uma historinha. E é super clássico, porque você acabou de estudar uma estrutura gramatical, você deu um pouquinho de léxico pertinente àquelas estruturas, deu lá as coisas, as atividades do dia a dia, ou deu alguns verbos, né, de narrativa, ou você deu alguns tempos e tal, e você vai lá e monta, né, normalmente o livro faz isso, vai lá dar uma writing task, né, de estrutura gramatical. Gente, eu não estou falando que é errado, tá bom? Não estou falando que é errado você usar a tarefa de escrita como consolidação de estrutura gramatical. Eu estou falando que é importante você saber por que essa writing task, porque essa tarefa escrita está lá. O que ela está fazendo ali? Para que ela vai servir? Tudo bem? Outra coisa super comum é isso. Ele vai lá, põe lá um modelo, né? E fala para o aluno, olha, leia o modelo. Tem lá um e-mail reclamando de um serviço. Você está insatisfeito com um serviço, escreva o e-mail. Ele tem lá um modelinho, e aí ele dá a task, fala assim, você comprou um aparelho X
e não foi, ele foi entregue quebrado. Escreva um e-mail reclamando para o fornecedor. Né? Então, você tem um modelo e você vai fazer igual. Você pratica o mesmo tipo de linguagem, de reclamação, parará, copia muito parecido e vai. Né? De novo, não estou falando que é errado você ensinar a linguagem de reclamação. Tá? O que é importante a gente saber o que é que esse gênero e o que essa tarefa está fazendo lá. Tá? Para que ele está escrevendo. A gente tem que saber, tá bom? A outra coisa muito, muito, muito comum é você estudar para o exame, né? Então, lá, a IELTS sempre tem uma writing task, tem um desenhinho, e você tem que escrever sobre o desenhinho. Ou é um mapa, um esquema de fábrica, tem lá um desenho. E você tem que escrever sobre o desenho. Super clássico, né? Ou, por exemplo, no Cambridge Advanced, sempre tem um tal de um report. Tá? É um gênero que existe no exame. Ponto. Você tem que estudar para o exame? Tem. Você vai ter que ensinar para o cara passar no exame? Vai. Né? Mas tem que ter clareza sobre isso. Né? Quantas pessoas escrevem na vida real uma descrição de um mapinha? Né? Quantas vezes você faz isso? É super pouco. Então, a gente tem que ter clareza sobre isso. Tá? Agora, a gente tem 50 pessoas, vai, 52. Eu vou fazer o seguinte. Me dê um segundinho. Eu quero que, nos próximos 15 minutos, eu vou distribuir vocês em grupos, tá? Vocês podem escolher onde vocês querem ir. Eu vou abrir 10 salas, tá? E eu gostaria que vocês entrassem em grupinhos de aproximadamente 5, tá bom? Escolham